Propósito é a razão pela qual você foi criado. E a gente tem que se perguntar, será que eu estou cumprindo o meu propósito para aquilo que eu fui criado? E propósito, ponto importante, não é sobre ganhar dinheiro, conquistar coisas e ter sucesso. Fala, vencedores, Silas na área, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui hoje com o nosso último episódio da nossa série Mentalidade Vencedor. E hoje o nosso episódio tem como tema Propósito de Vencedor. E esse tema ele é muito importante, a gente vai trabalhar mais ele no decorrer do vídeo. E antes de nós começarmos a falar sobre o tema em específico, gostaria de convidar a curtir esse vídeo, tá bom? Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, nos ajude a crescer e transformar a vida. Eu tenho algo muito importante para você também. Quero apresentar para você um PDF. Um PDF com o nome da série, Mentalidade de Vencedor. E nesse PDF a gente vai mostrar para vocês de forma prática e diária também vários desafios para que você possa estar cada vez mais se aprofundando em mudar a sua mentalidade. Então cada um desses PDF vai ter o tema da série e nesse tema a gente vai abordar ali esses princípios, esses 12 princípios que tem mudado não só a minha mentalidade, mas creio que a sua também, ok? Então vamos dar continuidade aqui, vou fazer uma conexão, uma retomada aqui de todos os episódios que nós assistimos no decorrer dessa série. Então, começando pelo nosso primeiro episódio, nós falamos ali sobre identidade. Então, identidade, o que significa essa identidade de vencedor? É saber de fato quem eu sou e não ser rotulado pelas pessoas, mas ter realmente uma identidade dos céus. E para que a gente possa ter essa identidade, saber como ter essa identidade, é necessário ter uma referência. E aqui nesse ponto é muito importante, assim como Jesus é a nossa maior referência, Jesus ele também tinha uma referência, que era Deus. Então Jesus só fazia aquilo que ele via Deus fazer, e por isso que ele era um vencedor. E para que nós possamos ser um vencedor, precisamos fazer aquilo que Jesus fez. Nosso terceiro episódio nós falamos sobre fé, da questão de não só eu declarar as palavras de fé, mas eu sim viver pela fé. Falamos sobre a questão da visão, eu ter algo claro, um objetivo claro daquilo que eu quero realizar. Falamos também sobre a estratégia, que seria o quê? Como eu vou realizar aquela visão, o planejamento em si, Falamos também sobre a execução, sobre a questão de como de eu fazer tudo, de eu fazer aquilo que é necessário. Então, beleza, eu preciso executar, e aí não só executar, que aí linka com o próximo tema, que seria o quê? A disciplina. Então, eu posso executar, mas a disciplina é eu fazer mesmo que eu não tenha vontade de fazer. Isso me faz ser disciplinado. Falamos também sobre a questão do foco, de eu focar, de eu realmente olhar para o meu objetivo, para a visão que Deus me deu e não me distrair com as circunstâncias, com as pessoas, realmente estar focado. Falamos também sobre a questão da constância, de eu não parar, de todos os dias eu fazer o meu melhor nas condições que eu tenho. Falamos também sobre a questão da resiliência. E o que é ser resiliente? Se por algum acaso o meu planejamento ele não deu certo, e aí aquilo me frustra de alguma forma, eu não desisto. Eu vou lá, eu levanto, eu faço de novo, replanejo, e aí linka com o próximo, que é a questão da humildade, de eu reconhecer que se o meu planejamento ele não deu certo, foi por algum motivo. E eu preciso ter humildade para reconhecer que eu não sei de tudo. De pedir opinião para alguém que já chegou naquele lugar onde eu almejo. Então é importante a humildade, porque ela me afasta do orgulho. E o orgulho ele me impede de cumprir a visão. E hoje, o mais importante aqui, que dá sentido a tudo isso, é a questão do propósito. Porque o que acontece? Não adianta eu somente vencer se eu não souber para que eu vou vencer. Então isso traz todo o sentido da nossa vida até. E a gente vai ver que como Jesus ele tinha esse propósito bem definido, e ele sabia exatamente que esse propósito bem definido o levaria a passar por todo o processo. Então, começando aqui, nosso primeiro tema aqui. Então, o que é o propósito? Não sei se você já se perguntou isso, ou então, às vezes você possa não ter ideia do que significa o propósito. Eu quero trazer uma definição para você. Propósito é a razão pela qual você foi criado. Cada um de nós, eu e você, nós fomos criados com um propósito muito bem específico. E a gente vai estar falando no vídeo mais no final, mas eu quero que você saiba que tudo tem um propósito. Se você for pegar, por exemplo,
um martelo, o martelo ele tem um propósito. Por mais que seja meio óbvio, né? Que seria pregar o martelo, você pregar algo, né? Bater em algo ali, ele tem um propósito. Mas você pode usar o martelo para uma outra finalidade. Por exemplo, você não quer deixar a porta que a porta fique fechando sozinha, né? Talvez por causa do vento. Você pode colocar um martelo ali para parar a porta? Pode. Mas aquele não é o propósito. Ele vai estar cumprindo uma função, mas não é o propósito. E a gente tem que se perguntar, será que eu estou cumprindo o meu propósito para aquilo que eu fui criado? E propósito, ponto importante, não é sobre ganhar dinheiro, conquistar coisas e ter sucesso. Às vezes a gente se engana, correndo atrás dessas três coisas, sendo que esse não é o nosso propósito. E o propósito, então, é sobre o quê? Primeiro ponto, muito importante, que Jesus viveu: impactar vidas. O propósito ele está muito alinhado com impactar vidas. Segundo ponto, cumprir aquilo que Deus colocou dentro de você. Então a gente vai ver que o propósito, a gente precisa descobrir qual é o nosso propósito. E o ponto principal que Jesus fez e que nos ensina a fazer é impactar vidas. Porque vencedores, eles não vivem pelo acaso, né? Somente no automático, não. Eles vivem com um propósito bem definido. Você precisa saber o seu propósito para que você viva uma vida objetiva. Uma vida onde você vai, de fato, cumprir a visão que Deus deu. E o nosso texto básico, para que a gente possa entender que Deus ele tem um propósito para nós precisamos descobrir qual é. Está lá em Jeremias 29:11. Diz assim, ó: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então Deus não criou você sem direção. Ele tem um plano, ele tem um chamado, ele tem um propósito para a sua vida. E a gente vai descobrir qual é esse propósito. Como Jesus viveu esse propósito, né? Então, tem um texto lá em João 6,38 que diz assim, ó: porque eu desci do céu, ou seja, Jesus ele já sabia de onde ele veio. Não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então ele sabia para onde ele iria e ele também sabia o porquê ele teria que fazer isso. E isso aí nos ajuda a ter clareza para nós descobrirmos qual é o nosso propósito. Porque mesmo diante da dor, ele permaneceu no propósito, né? E isso remete a uma mentalidade de vencedor. Porque quantas das vezes eu mesmo passei dificuldades, principalmente voltado ali para os cursos que eu realizei no exército ali, e quando eu tive a clareza do propósito pela qual eu estava fazendo aquilo me fez permanecer. Porque em certos momentos, assim como todos nós quando passamos momentos de dificuldades, nós temos a tendência a pensarmos somente naquele momento. E às vezes desistimos, ou às vezes deixarmos de lado. Mas quando nós nos lembramos do propósito, pelo que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Aí começa a fazer toda a diferença. Porque a minha mente começa agora a não mais focar no problema, não agora ali na situação difícil, mas eu começo a focar no propósito. O propósito depois eu vou falar para vocês. Dando sequência aqui, para a gente entender. Então eu preciso me analisar. Será que eu estou vivendo um propósito ou estou vivendo uma vida sem propósito? Então, aqui tem alguns pontos importantes para que você e eu possamos identificar. Primeiro, quem vive sem propósito? Essa pessoa ela se distrai fácil. Aquela pessoa que começa algo e não termina, está fazendo alguma coisa, depois faz outra coisa. Essa pessoa ainda não descobriu qual é o seu propósito. Segundo ponto, desiste rápido. Então, igual eu falei, né? Começou, parou, daqui a pouco tem uma outra ideia, começou, parou. Então, essa pessoa ela não tem a constância, né? Os princípios que a gente vem falando na série. Terceiro ponto aqui, ela vive no automático, ou seja, aquela pessoa que também não se planeja, né? Ela está só sobrevivendo. É um dia depois do outro, mas é como se fosse sem uma linha de chegada, sem buscar um objetivo, sem uma visão. E aqui um quarto ponto muito interessante também, ela se compara o tempo todo. Está sempre buscando comparações, sempre olhando para os lados, para ver o que as pessoas estão fazendo, que está dando certo. E ela quer fazer exatamente o que a outra pessoa está fazendo. Sendo que a gente pode buscar sim, imitar a fé, né? A Bíblia fala sobre isso. Mas não ser exatamente igual, porque Deus criou cada um de nós com um propósito muito, muito claro e específico. Só que nós precisamos descobrir isso. E aqui a gente começa a entender quem vive então com um propósito. Quais são as características, vamos dizer assim, dessa pessoa. Primeiro, ela tem direção. A pessoa ela tem visão.
ela sabe aonde quer chegar. Então, é necessário eu ter uma visão, eu ter uma direção, para que eu possa já identificar, opa, eu estou vivendo com um propósito. Segundo ponto, suporta processo. Quando você tem um propósito bem estabelecido, você sabe para que você foi criado, você suporta os processos, os momentos de dificuldade, porque você não vê somente aquele momento, você vê que tudo aquilo vai gerar depois. Assim foi com Jesus. Tudo que ele passou, a crucificação, a humilhação, os açoites, tudo aquilo que ele passou ali, ele sabia que no final, quando ele completasse, o propósito iria valer a pena por todo o processo, mesmo sendo um processo doloroso, tudo aquilo que ele passou, a crucificação, mas ele sabia que o propósito ele seria bem recompensado, né, digamos assim, por tudo aquilo que ele viveu. Próximo aqui, saber dizer não. Nós precisamos saber dizer não. Até mesmo Jesus, né? Quando Pedro aconselhou ele, digamos assim, mestre, você não precisa morrer e tudo mais. Jesus falou assim, não. Por quê? Porque ele sabia que o propósito dele era que ele deveria morrer naquela cruz por mim e por você. E aqui o quarto ponto, permanece firme. Então, mesmo nas dificuldades, mesmo nas tribulações, mesmo nos momentos difíceis, que Jesus ele passou momentos difíceis, no Getsemane, quando ele chorava, quando ele chamou os 3 discípulos ali para estar próximo a ele, foram momentos difíceis, foram momentos ali onde que até mesmo a oração, né, que ele fez ali, Senhor, que não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade, né? Então ele ora ao Pai dessa forma. Até mesmo nesses momentos ele decidiu permanecer firme, porque ele tinha um propósito, ele sabia qual era o seu propósito. E aqui a gente vai para a parte prática agora. Então, como descobrir e viver o propósito? Então aqui tem 5 passos que eu vou te mostrar. Se você estiver anotando, anota, que isso é muito importante, para que a partir de hoje você possa viver uma vida direcionada. A vida que Deus tem para você, plano de paz, não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Primeiro passo, isso aqui é muito importante. Busca a Deus. Propósito não se descobre só pensando, se descobre buscando direção em Deus. Então, como eu falei para vocês, né, compartilho sempre desse curso que eu fiz, de busca e salvamento. Logo no início, antes mesmo de saber como era o curso mais profundamente, né, numa exposição que eu fui em Campo Grande, lá eu ouvi falar sobre esse curso de busca e salvamento, só que algo queimou no meu coração. Deus tinha falado algo no meu coração, que aquele curso era para que eu pudesse fazer. Só que como que eu descobri isso? Através do quê? Da oração. Através do tempo de intimidade com Deus. Lá Deus ele revelou qual era o propósito dele para a minha vida. E a partir daquele momento, eu comecei a me preparar, comecei a fazer os princípios, né, conforme descritos aqui nessa série. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, você também, nós precisamos buscar Deus. Qual é o meu propósito? Por quê? Dando exemplo do martelo. Quem criou o martelo, ele sabe exatamente para que o martelo serve. Então às vezes a gente tenta buscar os nossos pensamentos com outras pessoas, talvez. Claro, outras pessoas podem nos ajudar a ter mais discernimento. Mas o principal, nós precisamos buscar em Deus. Qual é o meu propósito? E aqui a gente vai para o segundo passo, que é olhe para dentro. Nós temos a tendência sempre de observar ao nosso redor, de olhar para as pessoas e, enfim, ver nas pessoas, caramba, aquela pessoa é isso, aquilo, mas não conseguimos, às vezes, olhar para dentro. E aqui fala que nós precisamos se perguntar para que a gente possa descobrir o nosso propósito. O que queima no meu coração? Esse é o primeiro ponto. Por exemplo, eu estar aqui hoje falando com vocês, isso queima no meu coração. E isso, quando queima no seu coração, como é que eu posso trazer de uma forma mais fácil de você identificar isso, né? É aquilo que você gosta de fazer, você tem uma facilidade de fazer aquilo, você se sente bem fazendo aquilo. Então isso é algo que queima no seu coração. Talvez possa ser que você, como minha esposa, né, cante muito bem, você cozinhe muito bem, enfim, você costure muito bem, né, como a minha mãe. Talvez algo que você gosta de fazer, algo que ninguém precisa te pagar para fazer aquilo. Você tem prazer em fazer isso. Então esse possa ser que seja o seu propósito, mas você só vai ter confirmação disso quando fizer o primeiro passo, né? Que é buscar em Deus. Mas esse segundo passo vai te ajudar a selecionar o que pode ser o seu propósito. Terceiro, o que sinto que eu nasci para fazer. Então aqui fala sobre a questão de quê? Daquilo que eu tenho facilidade de buscar, talvez entender que é o próximo passo aqui na questão dos meus dons, dos talentos. Então, o que eu nasci para fazer?
Talvez o que possa te ajudar também é você ouvir o que as pessoas falam bem que você faz. Por exemplo, você fala muito bem, olha, você tem uma boa comunicação, ou você explica muito bem. Então você buscar essas informações para tentar te ajudar a selecionar aquilo que seria o seu propósito em si. Use os seus dons. Deus já colocou dentro de você ferramentas. E aí o seu propósito ele vai estar ligado aos seus dons, talentos e experiência. Então essas três coisas vão estar alinhadas com o seu propósito. Então, como eu falei, você precisa identificar, olhar para dentro de si e avaliar qual o dom que você tem, qual é o talento, né? Talvez algo que você ainda não descobriu, mas algo que você gostaria de fazer, mas ainda não tentou. Então você precisa buscar isso, você precisa entender que se você achar esses dons, esses talentos vão ajudar a você a cumprir o seu propósito. E aqui também fala das experiências. Por exemplo, aquilo que eu passei no curso foram experiências na qual hoje eu vejo que fazem parte do meu propósito de estar compartilhando com você aquilo que Deus fez na minha vida. Comece com o que você tem. Isso aqui é muito importante. Você não precisa ter tudo pronto. Propósito não começa perfeito. Começa com um passo. Então eu lembro, o primeiro vídeo que eu gravei foi um vídeo ali que não foi dos melhores vídeos. Bem longe disso. Mas eu dei o primeiro passo. Eu decidi fazer. E isso é muito importante. Então dê o seu primeiro passo. Seja no que for. Aquilo que você precisa fazer, o que Deus já falou com você, ou vai falar. Faça. Porque todo o processo ele começa com um primeiro passo. Quinto passo. Permaneça mesmo quando for difícil. Propósito, ele não elimina desafios, mas dá força para continuar. E aqui eu quero trazer algo para você que é muito importante. Então talvez você possa perguntar, mas como que eu sei qual é o meu propósito? Jesus ele deixa muito claro que o nosso propósito, o nosso principal propósito de vida é glorificar o nome de Deus. Isso é o mais importante. Toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Ele. Então o que muda é simplesmente como eu vou glorificar o nome do Senhor. Depois que eu descobri isso, a vida se tornou mais fácil, porque eu consegui selecionar. Se eu fizer isso, vai glorificar o nome de Deus? Se sim, ok, então isso faz parte do propósito. Se não, ok, então não faz parte do meu propósito e eu não vou fazer. Então você tem que buscar o quê? Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Aquilo que Deus te deu. E a partir disso, você glorificar o nome do Senhor. Então Deus me deu um talento, talvez você está aqui falando, né? Por mais que eu não seja melhor em oratória, enfim. Mas Ele me deu esse dom de estar aqui falando em frente a esse celular aqui. Mas qual que é a finalidade? Qual que é o propósito por detrás disso? Glorificar o nome de Deus. Esse tem que ser o nosso maior objetivo. Quando eu fiz o curso de busca e salvamento, eu não esperava ser destaque, nada disso. Mas eu tinha um objetivo muito claro, que todas as vezes eu orava ao Senhor e falava, Deus, me dê a oportunidade de glorificar o seu nome. Deus me dê a oportunidade de naquele lugar falar do Senhor, de poder compartilhar do que o Senhor tem feito na minha vida, naquele lugar, com as pessoas que estavam fazendo o curso juntamente comigo. E isso daí foi, de certa forma, eu falo até me emociono, porque esse foi o principal propósito. As demais coisas foram consequências, mas o principal propósito foi esse. Deus, eu preciso glorificar o seu nome nesse lugar. Eu preciso falar do Senhor, eu preciso ser intencional. Então seja intencional. No dom que Deus te deu, comece a glorificar o nome do Senhor, que você vai estar cumprindo o propósito. Porque é através da sua vida que eles verão Cristo em você e conhecerão a Cristo. E quando eles conhecerão a Cristo, Deus irá fazer com que eles também sejam instrumentos para também cumprir um propósito. Então, é muito importante isso. E guarde isso no seu coração. Quer descobrir o seu propósito? Siga esses 5 passos. Mas lembre-se, nosso maior propósito é o quê? É glorificar o nome do Senhor. E para a gente finalizar, faça essa oração junto comigo e que essa oração ela seja uma verdade na sua vida. Senhor, eu entendo que a minha vida não é por acaso. Eu creio que o Senhor tem um propósito para mim. Me ajude a viver alinhado com aquilo que o Senhor sonhou para minha vida. Me dá direção, sabedoria, força para não desistir no meio do caminho. Eu declaro que eu não vou viver perdido. Eu vou viver com propósito, com direção e com fé. E tudo que eu construir será para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, finalizamos aqui a nossa série, né? Bom, creio que essa série, assim como para mim,
foi de grande valia, né? Creio que para você também possa ter te ajudado, né? Ou está ajudando você a mudar a mentalidade. Lembrando, como eu falei, temos o PDF agora, que irá trazer de forma mais prática e objetiva para que você consiga colocar esses princípios na sua vida, né? Começar a executar esses princípios diariamente na sua vida. Então, compartilhe esse vídeo com alguém, compartilhe essa série com alguém. Eu quero também deixar aqui, né, uma frase aqui para que você possa guardar, escrever, enfim, anotar. Você não nasceu para viver perdido. Você nasceu para viver com propósito. Então, gente, finalizamos aí a nossa série. Bom, espero você aí na nossa próxima jornada, pelo que ainda tem pela frente. E é isso. Finalizamos. Somos mais do que vencedores. Tamo junto e vamos para cima.